Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Estamos aqui de volta. É um novo dia pra mim. Talvez pra você esteja assistindo em sequência, mas pra mim, você pode ouvir pelo meu tom de voz que estou renovado. Vamos que vamos, gente, para mais conectivos para redação. E hoje nós vamos falar, antes de mais nada, dar aquela circuladinha. Hoje vamos falar de conectivos de semelhança, de conformidade. Então, vamos primeiro ler a definição. São os conectivos que estabelecem uma relação de conexão entre a nova informação e a informação que já havia sido escrita. Além disso, olha, conectivo de adição, podem ser utilizados para introduzir ideias de outros textos, intertextualidade. Podem ser inseridos em qualquer parágrafo da redação. São eles, de acordo com, analogamente, similarmente, semelhantemente, consoante a ou consoante ao, etc. E vamos agora para o primeiro exemplo, e antes de eu passar... Não. Vamos para 3 exemplos antes, caramba, tinha esquecido que tinha 3 exemplos. Para a introdução, vamos lá. O episódio Archangel, da série Black Mirror, esse eu nunca vi, retrata a vida de uma menina, a qual é controlada pela mãe através de um chip, pelo qual ela consegue ter a visão da filha e censurar o que julgar necessário. Analogamente, ao se analisar a situação odierna, percebe-se que a forte presença do monitoramento na sociedade e tudo mais. Percebe? Eu mencionei Black Mirror. Quer dizer, a pessoa que escreveu esse trecho mencionou Black Mirror. O que tem Black Mirror a ver com a presença do monitoramento na sociedade? Ora, nesse episódio de Black Mirror, a mãe está controlando a filha, censurando, e ocorre esse monitoramento da mãe com a filha. Mas você precisa de um conectivo, porque se você tirasse esse analogamente, simplesmente começasse, ao se analisar a situação odierna, percebe-se, o corretor ia bater o olho e pensar, uai. Ele, mesmo não sendo mineiro, ele iria pensar, uai, qual que é a relação do Black Mirror? Se você escreve analogamente, dá a entender que, ok, o que eu falei antes tem algum elemento de semelhança com o que eu vou falar em sequência. É claro que você não está fazendo uma resenha sobre Black Mirror, mas você está usando algum dos elementos desse episódio, que você vai selecionar muito bem na hora de escrever o trecho. O que a pessoa escreveu nesse trecho daqui tá falando da visão da filha, censurar o que julgar necessário. A pessoa escolheu falar justamente dessa censura, desse monitoramento, para depois fazer a analogia com o monitoramento. Lembra que eu disse em um vídeo anterior que quando a gente fosse corrigir as redações que a galera me mandou e que foi sorteada, uma menina falou do mito de Sísifo, e falou, Sísifo empurra a rocha, morro acima, depois a rocha cai. A redação nota 1000 que usou o Sísifo no Enem 2017 foi ótima, foi excelente, foi maravilhosa. A analogia foi perfeita. Tanto que está até aqui, ó. Nesse primeiro parágrafo de exemplo da redação nota 1000, a Thaís falou de Sísifo, que foi condenado por Deus e tudo mais. E sim, aqui ela fez uma analogia muito boa. Mas se você não usa muito bem, se você não explica muito bem por que você está usando esses elementos daqui, do Black Mirror, por exemplo, parece simplesmente que você colocou uma alusão a uma série, a um filme, a um mito, ou seja o que for, simplesmente para colocar e tentar ganhar pontinho na competência 2, que é a competência de usar repertório sociocultural. Mas se você não usa muito bem o repertório sociocultural, soa estranho, fica evidente que você não sabia por que você estava usando aquilo e, sinceramente, não vai te dar ponto. Pode até te tirar ponto da competência 2, tá certo? Então toma muito cuidado com isso. Aqui fez todo sentido do mundo. Falou de Black Mirror, monitoramento, censura e monitoramento na sociedade. Então, muito boa analogia, analogamente. Eu, na minha redação do Enem, eu tô explicando também sobre esses conectivos, né? Depois a gente passa pro próximo, relaxa. Na minha redação do Enem 2018, que inclusive acabou de sair, acabei de lançar lá no YouTube, tem algumas horas, eu falei de Don Quixote na minha introdução, sobre o controle de dados da internet e a manipulação de comportamento do usuário. Eu falei de Don Quixote, mas o que tem Don Quixote do século XVI a ver com o monitoramento dos dados na internet? Eu usei uma analogia, eu usei exatamente esse conectivo, analogamente. Por quê? Porque Don Quixote ele foi exposto a só um tipo de livro. Se você não conhece a história de Don Quixote, ele só lia um tipo específico de livro, que era romances de cavalaria.
e depois de ler muito e muito e muito e ficar preso no quarto e só lendo romance de cavalaria, ele ficou doido. Ele bitolou, ele achou que ele também era um cavaleiro. E aí eu falei, analogamente, na nossa sociedade atual, o mesmo fenômeno acontece. Se a pessoa está exposta a só um tipo de informação, que analogamente eu estou falando dos livros de romance de cavalaria do Don Quixote, hoje em dia, se a pessoa tem acesso a um só tipo de informação, que tem o controle de dados da internet para dar a coisa cada vez mais mastigada para a pessoa, ela vai ficando bitolada e perde o próprio senso de identidade e tudo mais, que aí foi para minha tese e para minha argumentação. Mas eu precisei desse analogamente para pegar Don Quixote e juntar com os dias atuais, porque senão não faria o menor sentido por que eu estou falando de Don Quixote, ok? Uma outra forma de você usar conectivos dessa semelhança ou conformidade é para você expressar a ideia de um outro autor, mas aí é mais literal do que fazer uma analogia, é realmente expressar o que o autor está dizendo. De acordo com Pierre Bourdieu, eu acho que é assim que pronuncia, de acordo com as ideias dele, segundo as ideias dele, conforme Marcos Banho, etc, etc e etc. Você pode usar esses conectivos para fazer uma analogia, aí você tem que tomar muito cuidado de como você explica essa citação para que a analogia faça sentido, ou então você pode usar de acordo com alguém, de acordo com tal, que aí vai abrir leque para o seu repertório sociocultural, certo? Marcos Banho, Pierre Bourdieu, os filósofos, sociólogos, seja lá o que for, para trazer argumentos de autoridade. Vamos lá. De novo eu estou trazendo esse parágrafo daqui porque eu realmente gostei dessa redação e dá para mostrar aqui, dessa vez eu quero mostrar essa analogia que a Thaís de Oliveira fez. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Deus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo era vencido pela exaustão. Assim a pedra retornava à base. Ok, ela está explicando a história de Sísifo, mas o que tem a ver com o tema que era a educação dos surdos, né, em 2017? Odiernamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras. Perdão que passou a moto aqui do lado agora, gente. Vamos lá. Os quais buscam ultrapassar as barreiras as quais os separam do direito à educação. Nesse contexto, não há dúvida de que a formação educacional dos surdos é um desafio, blá 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 blá. Ok. Por que ela falou do Sísifo? Porque o Sísifo empurra a rocha e a rocha volta. Ele empurra a rocha volta, ele empurra a rocha volta. Ele tenta progredir e sempre volta à estaca zero. E aqui está dizendo que assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos. Eles tentam ultrapassar barreiras, mas não conseguem, sempre volta à estaca zero. Então, a Thaís escolheu bem as palavras para focar o que é realmente importante do mito de Sísifo. Para essa redação, é que ele sobe, depois volta. Ele sobe, depois volta. Sobe, depois volta. Tá certo? Então vamos passar para o próximo agora. Mostrar agora uma... da mesma, né? É a mesma menina. Eu peguei bastante da redação dela. Mas dessa vez vai ser um conectivo de conformidade, não de analogia. Realmente para expressar a opinião, expressar as ideias de, no caso, um filósofo. A Constituição Cidadã de 1988 garante educação inclusiva de qualidade aos deficientes. Todavia, o Poder Executivo não efetiva esse direito. Isso daqui é o quê? Tópico frasal. É o resumo do que vai se tratar o parágrafo inteiro. Aqui está em um errinho de digitação, provavelmente, a Thaís deve ter acertado. É consoante a Aristóteles, tá? É consoante a alguém, a alguma coisa. Consoante a Aristóteles no livro Ética Nicômaco, a política serve para garantir a felicidade dos cidadãos e blá 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 blá. Consoante a alguém, eu usei as ideias do Aristóteles para reforçar o meu argumento. Muita gente, quando coloca em parágrafo do desenvolvimento, às vezes acha que precisa ter um repertório sociocultural. Coloca qualquer coisa. Coloca, de acordo com John Lennon, as pessoas têm que se amar umas às outras. Mas, John Lennon não é um argumento de peso para você apresentar, o que você está defendendo. Ele não é um cara de peso. Você tem que usar um filósofo, alguma coisa assim. Se você quer usar um filme, série, mito, no caso aqui, uma música talvez, usa na introdução. Nos desenvolvimentos, você tem que realmente dar peso, dar corpo ao seu argumento. Se você colocar um artista que não tem muita relevância para o tema em si,
vai simplesmente parecer que você está tacando ideia aleatoriamente. Então você toma muito cuidado com isso, tá certo? Vamos para o próximo. De acordo com... Vamos ler tudo. Da Isabela, parágrafo 3º, ou seja, segundo desenvolvimento. Em consequência disso, conectivo, certo? Conectivo de consequência. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, ela provavelmente expôs o grande foco do problema. E no terceiro, ela está apresentando a consequência desse problema. Ótimo, é uma forma de você estruturar a sua redação também. A introdução se apresenta que é um problema. No primeiro, você apresenta o grande foco do problema em si e depois se apresenta a consequência. Para no quarto parágrafo você falar, quando eu propuser essa proposta de intervenção que eu estou fazendo, essa consequência aqui provavelmente vai sucumbir, certo? Mas vamos ler o parágrafo. Em consequência de, seja lá o que for, os deficientes auditivos encontram inúmeras dificuldades em variados âmbitos das vidas. Um exemplo disso é a difícil inserção dos surdos no mercado de trabalho devido à precária educação recebida por eles e ao preconceito intrínseco à sociedade brasileira. Essa conjuntura, que conjuntura? Essa que ela acabou de falar. De acordo com as ideias do contratualista John Locke, configura-se uma violação do contrato social, já que o Estado não cumpre sua função de garantir que tais cidadãos gozem de direitos e blá 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 blá. Ela pegou a ideia de John Locke, do contrato social. Lembra dos filósofos contratualistas? Eu, inclusive, falei dos filósofos contratualistas na minha redação do Enem. Se você ainda não viu, vai ter vídeo aqui no One Academy sobre isso, mas também tem lá no meu canal do YouTube. Eu fiz um paralelo, eu não usei as ideias de John Locke ou dos filósofos contratualistas. Eu tracei um paralelo, eu fiz uma analogia também. Eu fiz muita analogia na minha redação. Tanto que talvez até tenha ficado um pouco de difícil interpretação, mas eu tornei ela mais clara possível. A analogia que eu fiz foi dos filósofos contratualistas, nesse contrato social, o pacto social, o que acontecia? O cidadão abria mão da liberdade dele em troca de direitos. E o que eu fiz a analogia é que hoje em dia o cidadão abre mão de seu histórico de buscas, de seus dados particulares, em troca de uma experiência personalizada no ambiente digital. Então eu tracei uma analogia, porque não tem nada a ver com o filósofo contratualista, mas essa ideia de abrir mão de uma coisa para receber outra, eu pude usar porque eu tracei uma analogia, fiz um paralelo. Tá certo? Grazie mille, mamma mia, muchas gracias. Isso foi espanhol, mas dane-se. Meu Deus do céu, minha garganta tá boa. Muito obrigado por ter assistido. Eu vejo vocês no próximo com mais Conectivos. Falou!